A paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus possa abençoar cada um neste dia, para a honra e glória do nome dele. Meu nome é Rafael Alves, eu sou da Igreja Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro. E tem como pastor presidente nosso pastor Alessandro Malafaia e a sua esposa Aline Malafaia. E eu sou da congregação de Campo Grande, né, em Augusto Vasconcelos, aqui no bairro de Campo Grande. Também no Rio de Janeiro, que tem nosso pastor dirigente, nosso pastor Dorico Ribeiro, e sua esposa missionária Nájila. Nós estamos aqui nesse vídeo fazendo vídeos de pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Nós usamos nesse primeiro trimestre de 2024 a revista Betel Dominical, onde nós estamos falando sobre a família, um projeto de Deus. Quem comenta a nossa lição nesse trimestre é o nosso pastor Valdir Alves de Oliveira. Ele é da Catedral das Assembleias de Deus, lá em Brasília, Distrito Federal. É ele que está comentando e testificando aqui a revista. Hoje nós vamos fazer a pré-aula da lição de número 6. Então a gente vai estar aqui fazendo todos os subsídios para que nossos professores possam ter mais recursos, junto com o auxílio do Espírito Santo, para poder dar uma aula mais completa, mais arregada de detalhes para nossos alunos na Escola Bíblica Dominical. Esse cenário aqui, o local onde eu faço o vídeo, é na empresa Cop Betel Rio. Ela nos cede esse espaço de bom modo aqui, de boa gratidão para conosco, para que a gente possa fazer esses vídeos. Então, se você puder, siga a gente lá no perfil da Cop Betel Rio, nos ajude para divulgar também essa empresa que tem nos abençoado aqui, cedendo esse local. E se você chegou novo aqui nesse vídeo, quiser, busque aí na internet a revista da Escola Bíblica Dominical da editora Betel, primeiro trimestre de 2024, para que você possa acompanhar também essa pré-aula aí, fazer suas anotações na própria revista texto, que é a que eu uso aqui para fazer essa pré-aula, amém? Então hoje nós vamos estar falando sobre a lição de número 6, que vem ser os desafios de ser família nos dias atuais, né? É um título importantíssimo, porque o que a gente está vivendo nos dias de hoje realmente são dias desafiadores para a família tradicional se manter. São dias desafiadores tanto no ponto de vista social, tanto no ponto de vista da igreja, tanto do ponto de vista de tudo que nos cerca, né? Do ponto de vista legal, político, dentro da sociedade em geral. São grandes os desafios que a família precisa vencer para se manter fiel à palavra do Senhor, que é aonde vem o nosso projeto, né? Projeto de Deus é a família, e ele baseou esse projeto, ele argumentou esse projeto na Bíblia. Então esses desafios que nós vamos ver aqui na lição, ele justamente vem para tentar fazer com que a família saia dessa estrutura que Deus criou, desse projeto que é ficar basilada na Bíblia Sagrada, na palavra do Senhor. Então esses desafios que a gente vai estudar tem por objetivo, tem por grandes características tentar fazer com que a família se desvirtue dessa orientação bíblica e assim chegando à falência, porque se nós não andarmos conforme o manual de quem criou a família não conseguirá subsistir. Mas é para isso que a gente está estudando, é para que a gente tenha argumento, tenha estrutura para superar esses desafios na palavra do Senhor, e a família sairá vitoriosa. A família tradicional, fincada na palavra do Senhor, sairá vitoriosa para a honra e glória do Senhor, até que Jesus venha buscar a sua igreja. Amém, meu irmão? Então é isso que a gente vai ver. Nós temos como texto áureo Romanos capítulo 12, versículo 2, que é aquele texto muito conhecido, onde Paulo vai nos orientar a não nos conformarmos com este mundo, mas nos renovarmos, prestarmos o nosso culto racional, para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então o texto áureo é esse. A nossa verdade aplicada vai dizer que a família cristã é aquela que crê no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador,
e procura viver de acordo com os princípios da palavra de Deus. Então é isso que a gente vai buscar orientar os nossos alunos, para que a sua família viva conforme o senhorio de Cristo. Tenha Cristo como Senhor e Salvador. Ter Cristo como Senhor é tê-lo como dono, é tê-lo como cabeça, é tê-lo como guia, ou seja, obedecê-lo em pestanejar todos os seus mandamentos. Isso é ter Cristo como Senhor. E tê-lo como Salvador é porque Ele nos remiu, nos lavou com seu sangue, nos reconstituiu o relacionamento com Deus, nos religou com o Pai, e um dia estaremos no céu com o Pai por causa desse cuidado, desse amor que Cristo teve na cruz do Calvário para nos salvar. Por isso nós temos Cristo como Senhor e Salvador, para a honra e glória do nome dele. Então é isso que a gente vai ter que passar para os nossos alunos, que a verdade aplicada é essa, que nossa família tradicional precisa a cada dia, com o auxílio do Espírito Santo, viver o senhorio de Cristo e obedecer os seus mandamentos. Para quê? Para que a nossa família consiga subsistir diante desses desafios e sair vitoriosa para a honra e glória do Senhor. Nós teremos como texto de referência 1 Coríntios 6, capítulo 6, versículo 12, Gálatas, capítulo 5, versículo 16 e Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Lá o texto de Coríntios vai dizer que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Lá em Gálatas ele vai falar que a gente precisa andar em espírito para poder superar e não cumprir as vontades da concupiscência da carne. Daí a importância da família e de cada um de nós que faz parte da família andar conforme a palavra do Senhor, andar em espírito. Para quê? Para que a gente resista às astutas ciladas do inimigo, que vem o quê? Buscar que a gente satisfaça a nossa carne e assim peque contra o Senhor. Então quem anda em espírito, quem segue a palavra, quem se cuida espiritualmente, ele consegue superar e não cumprir a vontade da carne que habita nele, a concupiscência da carne. Esse é o texto que nós estamos falando e a gente pode destacar isso para os nossos alunos. Daí a importância da família estar regada na palavra do Senhor, firmada, fixada na palavra do Senhor, para que ela não caia na concupiscência da carne. E Colossenses capítulo 2, versículo 8, ele vai falar justamente para que a gente não vire presa de pessoas que usam vãs filosofias, vãs sutilezas para tentar desvirtuar. E a gente vai falar sobre isso na lição, mas só uma palhinha aqui. São essas pessoas que fazem as outras virar suas presas com aquelas sutilezas de não é bem assim, isso não é 100% errado, isso não está totalmente errado. Se a gente olhar por esse lado e começa a tentar desvirtuar o que a Bíblia diz que é certo e o que a Bíblia diz que é errado. É a mesma estratégia que o inimigo usou lá no Éden com Eva. Quando ele vai tentar Eva, ele vai usar o quê? A própria palavra, e ele vai tentar suavizar o que Deus tinha falado. Deus falou, não come, porque senão você vai morrer. E ele chegou ao inimigo e disse, não é bem assim, não é que você vai morrer, não. É que você vai ficar igual a Deus, você vai saber o que é certo, o que é errado, você vai abrir os seus olhos. Não é questão de morte, não, pode ficar tranquilo. Ou seja, o inimigo, com a sua vã sutileza, com a sua vã filosofia, ele convenceu a Eva a pecar, porque ele disse, e ele suavizou o não de Deus. E é justamente o que essas pessoas nos desafios de hoje fazem. Elas tentam suavizar o que Deus diz para não fazer, eles sempre tentam relativizar. Então Colossenses está falando aqui, Paulo está nos orientando, para quê? Para que a gente tenha cuidado, para que ninguém venha fazer nós virar suas presas, segundo os rudimentos do mundo, segundo as tradições do homem. Então tudo isso a gente vai falar e a gente pode destacar para os nossos alunos. Daí a importância de termos a palavra na testa na nossa vida, como testeira, assim como o Deuteronômio nos orienta, né? Incultar na cabeça dos filhos, tá sempre olhando a palavra,
Para quê? Para poder fazer como os crentes de Bereia. O que eles falarem lá de fora, a gente precisa confrontar na palavra e saber se aquilo ali está dentro, se está fora. Não podemos nos deixar cegar e ser levado por essas vãs filosofias, por essas tradições de homem que procuram suavizar o pecado, deixar com que a pessoa peque e continue achando que está com Deus. Isso a gente tem que jogar por terra. O certo é o certo, o errado é o errado. Para andar com Deus, precisa ser santo, precisa buscar a santificação, precisa buscar a santidade a cada dia, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Então a gente precisa lutar contra isso. O mundo, a sociedade dos dias de hoje, ela tenta suavizar e dizer que dá para você andar com Deus e andar com o mundo ao mesmo tempo. Mas a Bíblia diz que quem tem amizade com o mundo tem inimizade com Deus. Então a gente precisa destacar isso para os nossos alunos. Então, na introdução propriamente dita da lição, aqui que o nosso comentarista ele vai dizer que a lição ela vai mostrar o quê? As dificuldades, né? As vãs sutilezas que o mundo coloca para que a família se desvirtue e saia da forma tradicional de viver, que é fixada na palavra, para viver conforme os deleites e a concupiscência da carne, como o homem acha que tem que ser, como os rudimentos do mundo. E o que acontece com isso? A família se desfaz e não alcança a perfeição que Deus espera. Não fica dentro do projeto que Deus elaborou. Se você não está dentro do manual, dentro do projeto que Deus criou, a sua família está fora daquela bênção que ele prometeu a Abraão. Benditas serão as famílias em ti, Abraão. Eu abençoarei aqueles que te abençoarem. Eu amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Para que a gente receba essas promessas que Deus fez lá em Abraão, a gente precisa estar na posição que Abraão estava. Entende? Abraão tinha prazer em cumprir a palavra do Senhor, cumprir os seus objetivos, seus mandamentos, ouvia a sua voz, fazia o que Deus falava. Então, para ele, as promessas estavam válidas, porque estava na posição. E todas as famílias que vêm depois de Abraão e estão na posição como Abraão estava, também estão dentro das promessas. Por isso, o inimigo coloca essas dificuldades, essas sutilezas, para que a família se desvie e perca isso aí que Deus prometeu. Mas em nome de Jesus, a nossa família vai ser arregada na palavra e não vai se perder para a honra e glória do Senhor. Por isso nós estamos estudando, por isso a gente vai à escola bíblica, ora, busca, faz campanha pela família, estuda a palavra, para justamente conseguirmos nos defender dessas vãs sutilezas e desviar dos dados inflamados do inimigo que tenta desviar a nossa vida. Mas agora entrando na lição propriamente dita, o capítulo 1, ele já vai entrar logo nesse tema, os desafios da família na sociedade. E o que ele vai trazer? Que a sociedade atual, ela muda muito rápido de costume, de hábitos, né? Se a gente for observar, a sociedade atual, o que era moda ano passado, esse ano já não é. A velocidade de mudança é muito grande. Então eles tentam levar essa mudança para os valores tradicionais também. Ah, não, isso aí não era certo lá atrás. Hoje em dia não tem mais isso não. Nós estamos na pós-modernidade, nós estamos no mundo atual. Então a sociedade tenta fazer essa velocidade de transformação da tecnologia, de tudo que a gente tem visto, entrar também aonde? Nos valores tradicionais da família, na moral e nos bons costumes, e isso vai totalmente contra a palavra do Senhor. E aí outros desafios vêm. Você vê leis no Congresso, leis no governo que são contra os valores tradicionais da Bíblia, os valores tradicionais da família, né? Essas leis vão trazendo o que? Destruição dos valores morais, da ética. Então, nós, homens e mulheres de Deus, que nossa família e vive debaixo da mão do Senhor e é fincada na palavra, nós devemos o quê? Fugir disso. Devemos seguir a justiça, a piedade, o amor e combater o bom combate da fé. É isso que a Bíblia nos ensina e a gente precisa
está firme. Combater o combate da fé é justamente isso. Combater esses valores que o mundo está tentando colocar como normal. Nós, como famílias tradicionais, conservadores, a gente vai bater o pé e dizer, não está certo, está errado, isso não é bom. Uma criança, um menino, ele usa o banheiro de menino. A menina usa o banheiro de menina. Esse negócio de misturar tudo está errado. Isso tem que ser corrigido. A escola tem que ensinar os valores e os bons costumes tradicionais. Então, a família precisa estar arregada nessa palavra. Por quê? Quando os nossos filhos vão, os nossos netos vão para a sociedade vai tentar colocar esses valores que o governo coloca, que o liberalismo traz, entendeu? Que as coisas estão vivendo nos dias de hoje, estão aceitando. Mas se os nossos filhos, nossos netos, a nossa família estiver fixada na palavra, quando ela se debater com essas mentiras do mundo, ela vai falar, não, isso aqui não está batendo com o meu gabarito que eu tinha em casa, com o que minha mãe e meu pai me ensinou, e eles vão conseguir se defender. É assim que acontece. Então, no capítulo 1.1, no tópico 1.1, ele vai falar justamente sobre a mudança cultural da pós-modernidade, que vai totalmente contra a família tradicional. E ele vai dizer que a alteração cultural é rápida demais no padrão da sociedade. Entendeu? Então, as mudanças, a própria sociedade antigamente não aceitava muitas coisas. Mas agora, com a velocidade de mudança, com a mudança nas tradições, eles já estão aceitando. E esse liberalismo é que tenta colocar dentro da família. É a mudança cultural pós-moderna. Hoje em dia tudo pode, as pessoas querem fazer as coisas como quer, né? Mudar de sexo, mudar de trocar de marido, trocar de esposa, mudar de casamento, essas coisas que não trazem mais a eternidade dos valores. Isso que a gente tem que destacar para os nossos alunos. O pior troço, né? A pior problemática que a pós-modernidade trouxe é o que? Justamente a relativização dos valores e a temporalidade das coisas. Nada mais para a pós-modernidade é eterno. Nada mais é firme, é para sempre. Não, isso aqui a gente muda, isso aqui a gente faz. Então a gente vai ver que as características marcantes são essas: a ausência de valores, regras imprecisas, individualismo, pluralidade, né? Relativismo, espontaneidade, liberalidade de expressão, sistema baseado em quê? Ensinos humanos. Essas são as características da pós-modernidade. Por isso elas desafiam tanto a família. Destaque para os seus alunos. Por quê? A família traz um valor tradicional de que casamento é para sempre, de que homem é homem, que mulher é mulher, que o certo é o certo, que o errado é o errado, que o divórcio não presta, que o divórcio não entra, que o casamento é para sempre, é na riqueza, é na pobreza, na saúde, é na doença. Esses são os valores cristãos. Mas a pós-modernidade vem dizer, não é bem assim não. Aí começa a relativizar. Aí começa, cada caso é um caso, vamos analisar seu caso, vamos analisar o caso dele. Então assim, isso vem para trazer problemas. São desafios que a família precisa vencer, né? Hoje nós estamos vivendo aquilo que Paulo disse lá para Timóteo: olha, nos últimos dias os homens vão ser difíceis, vão ser amantes de si mesmos, vão ser desobedientes, vão ser ingratos, vão ser mais amigos dos prazeres do que de Deus. E é justamente na contramão disso que a família tradicional, planejada por Deus, vem. Porque a família tradicional vem, o que é justo, o que é limpo, o que é sujo, o que não presta. As coisas não têm relativização na família tradicional, mas a pós-modernidade quer colocar. Esse é o grande problema da modernização do mundo que a gente está vivendo nos dias de hoje. É o que Paulo já escreveu lá, que nos últimos dias aconteceria isso. Mas a família precisa resistir, porque como está escrito, são os últimos dias.
Falta um pouquinho de tempo para Jesus vir buscar a sua igreja e largar os amantes aí para a grande tribulação, para eles viverem a ira de Deus aqui na terra. É isso que Apocalipse fala que vai acontecer. Então, para nós tradicionais conservadores cristãos na presença do Senhor e da sua palavra, precisa resistir mais um pouquinho o tempo, que na hora certa o Senhor vai vir resgatar e a justiça de Deus, a ira de Deus vai vir sobre essas pessoas que não valorizam família, que têm os valores invertidos, que relativizaram tudo, que tentam estragar o projeto de Deus. Na hora certa o Senhor vai trazer a ira dele sobre essas pessoas. Para nós, resta nos segurar mais um pouco na palavra, na presença do Senhor, para evitar esses erros, não sucumbir a esse liberalismo e alcançarmos a nossa bem-aventurada esperança, que é a volta de Cristo, nosso Senhor. Então é isso que a gente precisa destacar para os nossos alunos. E aí a gente avança, capítulo 1.2. Aí vem o quê? A interferência do poder público. É mais um desafio para a família. Por quê? Os nossos governos, os nossos governantes, na sua grande maioria, são pessoas que não valorizam os valores da Bíblia, que não valorizam os valores da família tradicional. Então eles já maquinam leis, já maquinam coisas que vão justamente contra os valores tradicionais da família. Então é justamente mais um desafio que a família precisa ter quando chega na eleição. A família precisa se preparar, pensar bem que vai votar, para não colocar pessoas que têm a visão contra a família no poder. Mas infelizmente, por mais que a gente lute, existem uma grande maioria que vota a favor deles. E aí eles vão para o poder, sentam nas cadeiras onde tem autoridade para fazer as leis, e as leis que eles fazem são como? Justamente para ir contra as famílias tradicionais. Mexe diretamente com a família. Por isso a gente precisa buscar em oração, em jejum, para que os políticos cristãos, os políticos conservadores consigam combater essas leis e não deixar com que essas leis sejam aprovadas no Congresso, na Câmara. Então isso é o papel da família. Por isso a gente tem que orar pela nossa liderança, pelos nossos governadores, prefeito, presidente. Para quê? Para que se levantem pessoas próximas a ele que consigam frear os valores contra a família tradicional. Porque senão vai ficar muito complicado viver uma família tradicional. A família tradicional está sendo a cada dia mais desafiada, perseguida por causa do poder público. Por quê? Eles fazem várias leis contra. O nosso comentarista ele vai trazer aqui. Primeira lei que o nosso comentarista comenta. E leis aprovadas. A lei da maioridade. Ou seja, menores de 18 anos não são punidos conforme um adulto. Então eles cometem delito, fazem as coisas erradas, vão contra a família, cometem crimes contra a família e não podem ser penalizados. Isso é um desafio, porque facilita para que jovens de família façam erro, pessoas que não seguem a palavra do Senhor, porque não tem a punição severa. Então facilita para quem não tem a palavra fazer esses erros aqui, porque ele sabe que só vai ser punido depois dos 18 anos. Mas tem meninos de adolescentes de 14, 15 anos que cometem crimes terríveis, e não acontece nada. E aí? É a lei que colocaram contra a família. Mais uma lei da palmada. Hoje em dia os pais não podem corrigir e disciplinar seus filhos na vara, conforme a Bíblia ensina. Não estamos falando aqui em espancar, em bater até a criança desmaiar e ir para o hospital. Nada disso, meu. A Bíblia diz para que se corrija na vara. É aquela varada de correção. É uma, duas ali na poupança que ele toma, já corrige. Era assim que nossas mães faziam antigamente, com chinelo. Ninguém era espancado, ninguém era quebrado para poder aprender. Mas uma chinelada na poupança na hora certa, o que acontece? A criança aprende que não pode mais fazer aquilo ali. A nossa geração viveu assim, está todo mundo aí muito bem. Mas hoje em dia, se você der uma chinelada no seu filho, uma varada nele,
O que acontece? Seu vizinho te denuncia e você entra nessa lei aqui, que não pode. Hoje em dia eles querem que você só converse, mas a própria Bíblia diz para ensinar, corrigir. Quem fustiga o menino com a vara, livra a alma dele do inferno. Sabe? É isso que a gente precisa entender. Tem situações que você precisa dar uma virada. Tem criança que é mais arteira e só aprende com a correção da dor. Não tem para onde correr. Mas lá na frente ele vai agradecer, porque você vai controlar ele na medida que a palavra de Deus ensina. Outra lei também, lei do trabalho infantil. Hoje em dia não pode botar uma criança de 10, 12 anos, um adolescente, para lavar um carro, para fazer uma coisa, uma tarefa dentro de casa, que vai dizer que é exploração do trabalho infantil. Isso tudo vai o quê? Contra a família, porque quando você ensina a criança, olha, você precisa fazer alguma coisa para ganhar o dinheiro. Se você fizer alguma coisa errada, você tem o castigo. São valores que formam o caráter. Quando ele cresce, ele sabe que ele não pode pegar as coisas dos outros, porque tem punição. Ele sabe que para ele ganhar dinheiro, ele tem que trabalhar, fazer alguma coisa. São esses valores que a gente vai formando desde pequeno, através de quê? Da correção da vara, através das tarefas dentro de casa, limpar um quintal, arrumar uma cama, fazer uma comida. Era assim que as famílias funcionavam. E sempre funcionou, as gerações estão aí até hoje. Só que na pós-modernidade, o que eles estão fazendo? Não estão deixando mais isso. Por quê? Porque assim não vai formar o caráter moral da pessoa. Ele vai crescer achando que dinheiro é só chorar e pegar, é só ir lá meter a mão e ter. Vai crescer sem valores de bons costumes fixos, sabe? E por causa de quê? De leis que estão acontecendo. Outras leis contra a família, lei do aborto, né? Estão querendo banalizar o aborto, deixar fazer de qualquer maneira, quando a palavra de Deus diz claramente que lá no ventre Deus já conhece, ali já é uma vida. Você faz o aborto, você está matando um inocente. Isso é assassinato pela Bíblia, claramente escrito. Quando já tem um embrião ali, houve a anidação, o espermatozoide entrou em contato com o óvulo e ali gerou um zigoto, já é uma vida. Você mexer ali, você já está matando um inocente. E Deus vai cobrar isso. E esses são os valores da família. Mas o governo diz o quê? Não, pode fazer, tem problema não. Está tentando liberar, legalizar as drogas, o aborto, né? Tudo isso a nossa revista está falando, né? A família está sendo banalizada, porque agora já pode ter homem com homem, mulher com mulher, já tem esses casamentos absurdos aí contra a palavra do Senhor. E aí o que acontece? A família vai sendo depravada, vai sendo desvalorizada, a família tradicional, né? Tudo lei, meu irmão, né? Poder público que está falando, não é as pessoas inventam não, são leis, né? Que já deixa a pessoa casar no mesmo sexo, né? Já tem leis que estão tentando legalizar a maconha, legalizar o aborto. Por isso a gente tem que orar pelos nossos políticos, para que lá no Congresso, lá na Câmara, se levantem homens e mulheres de Deus para ir contra isso. Não vamos legalizar não vamos liberar aborto não vamos liberar droga não, porque isso vai contra os princípios bíblicos, as famílias tradicionais, né? Então a gente tem que ficar ligado nas leis que já foram aprovadas e nas leis que estão tentando passar, porque se tudo isso funcionar, a família vai ficar em maus lençóis. Então a gente tem que buscar em Deus, manter firme, para que essas coisas não destruam as famílias tradicionais, que foi o que Deus planejou para a honra e glória do nome dele, né? Então, ó, ainda tem o divórcio, né? As uniões estáveis. Hoje em dia, olha o governo aí de novo, poder público. O divórcio é banalizado, é só ir no cartório. Se a pessoa não tem filho, não tem nada, eles vão no cartório em 1 minuto, em 20 minutos eles fazem o divórcio, meu. Rapidamente, porque facilita destruir a família. O cara tá de cabeça quente, ele e a mulher ali, vai lá no cartório rapidinho, ninguém fala nada, eles divorciam, acabou. Aí cadê os filhos? Cadê as pessoas? Por isso
é que tem os problemas das famílias diferenciadas, aonde você vai ver padrasto fazendo maldade, madrasto fazendo maldade. Por quê? Porque as crianças ficam vendidas no meio do caminho. Ontem estava pai e mãe, amanhã é padrasto. Não que deu pai, não, foi embora, agora é esse aí que é teu pai. Que deu sua mãe, não, foi embora, agora é essa aí. E assim vai, a família vai sendo desestruturada e vai dando cada hora mais problema. Por quê? Poder público facilitou o divórcio. Agora você tem as união estável, que às vezes você vai lá rapidinho no cartório e desfaz. Contratos temporários de união. A pessoa faz por um período, como se fosse um aluguel. Nós vamos casar aqui por 2 anos. Depois de 2 anos, se der certo, a gente renova. Senão, acabou. Aí naqueles 2 anos ele nem filho. Aí daqui a pouco separa, arruma outro. Aí o filho já está na mão de outro. A família vai sendo deturpada, deslacerada. E aí vai dando os problemas que a gente tem visto. Tudo isso por quê? Interferência do poder público. Esses são os desafios que o nosso comentarista está trazendo para a família. Destaque isso para o seu aluno. Aí o capítulo 1.3, onde a gente fecha o capítulo 1 dos desafios da família nos dias atuais. É o grande problema que a gente tem falado desde o início. É o quê? A inversão de valores. Esse é um dos grandes desafios que a família tradicional cristã precisa vencer nos dias atuais. A sociedade pós-moderna tem uma capacidade muito grande de chamar o que é certo de errado e o que era errado de certo, com a mesma estratégia que o inimigo fez com Eva, que eu falei no início. A mesma sutileza. Não é bem assim, não. É homem e mulher, mas se o amor é de todos os jeitos, o amor é de todas as formas. Se irmar de casar homem com homem, tá bom. Casar mulher com mulher, tá bom. Tá tudo certo, Deus é amor. Isso é inversão de valor. Deus criou a família, pai, mãe, homem, mulher. Esse é o valor bíblico. Quando você mexe nisso, você inverte os valores. É isso que a sociedade faz. Mas quem faz isso dará conta a quem projetou a família. Um dia essas pessoas darão conta ao Senhor porque estão mexendo no projeto que não é deles. Deus estabeleceu e projetou a família de uma forma e as pessoas vêm e mudam. Na hora certa eles terão que dar conta do que estão fazendo as famílias para o Senhor que projetou a família. Então a gente tem que destacar isso para os nossos alunos. E a nossa família não pode aceitar essas inversões de valores. É como o profeta Isaías falou lá atrás. Israel chamava o doce de amargo e o amargo de doce. Mas ele diz, ai daqueles que fazem isso. Os dias de hoje é assim, meu. Não é bem assim, não. Isso não está errado, não. Casar, não, divorciar, cada caso é um caso. É melhor divorciar para ser feliz com o outro. Você merece ser feliz. Então estão invertendo, porque Deus disse que o casamento é até a morte. É para sempre, é até morrer. Entendeu? São valores fixados na Bíblia, na tradição cristã, baseada na palavra do Senhor. Mas a sociedade está o quê? Dentro da casa, mudando esses valores, né? O liberalismo, né? Quando o certo passa a ser errado, o positivo passa a ser negativo, o moral passa a ser imoral, né? Agora o que é certo é errado, mesmo. As coisas abomináveis que sempre a sociedade afastou, dentro de casa estão sendo liberadas, né? Pornografia, pedofilia, uso de droga, as coisas tudo dentro das casas, dentro das famílias, né? Uso de roupas indecentes, sensualidade exacerbada, né? Nudez, as pessoas colocam, né? Essas coisas de celular, sites pornográficos que as pessoas procuram, tudo isso é inversão de valores, né? O relacionamento sexual entre pessoas que não são casadas, tudo isso é o que? O liberalismo, é a inversão de valor, porque se você for buscar no tempo, se você fizer um recorte de 50 anos atrás,
A própria sociedade não aceitava essas coisas. Não precisava nem ser família tradicional cristã. A própria família social normal, uma família tradicional comum, ela já rebatia tudo isso. Pornografia não era aceita, né? Sexo entre pessoas que não são casadas não era aceito. O namoro, os pais ficavam tomando conta, não deixava ter carícias exacerbadas, como nós vemos nos dias de hoje. Isso são inversão de valores, né? Hoje em dia, você vê um casal adolescente de namorado em casa sozinho, os pais saem. Por quê? A sociedade diz, não deixa eles aí, é melhor eles em casa do que na rua, correndo risco, né? Então os pais saem para os adolescentes ficar em casa sozinho. Isso é inversão de valor. Se a gente for olhar, a própria sociedade conservadora aqui atrás não deixava isso jamais acontecer. Sempre tinha alguém em casa, tinha horário, não podia ficar até a hora que quisesse. O menino ia na casa da menina, tinha hora para ir embora. Eram valores, eram as coisas, né, que a gente precisava manter. E infelizmente, no próprio meio evangélico, já vem pessoas com esse liberalismo baseado na misericórdia de Deus, dizendo, não, eles vão casar mesmo, deixa, eles estão direitinho, eles já são noivos e tal. Deus é misericordioso, meu irmão, preste bem atenção. Deus não tem o culpado por inocente. Ele vai cobrar quem está estragando o projeto que ele fez. Está escrito, a palavra do Senhor não se flexibiliza, não se relativiza. A palavra do Senhor é absoluta. O que é, o que é e sempre vai ser. Então a gente não pode abrir mão. Nós somos a defensão, dos defensores dos valores tradicionais. A nossa família precisa defender de todas as formas os princípios cristãos, porque Deus vai cobrar daqueles que não defendem, daqueles que mexem na sua palavra, que mexem nas suas orientações, que não cumprem, que debocham. Deus vai cobrar de cada um deles mais cedo ou mais tarde. E essas pessoas não têm a bênção que Deus deu a Abraão lá atrás, porque não estão dentro dos valores que Abraão seguia. Então a gente tem que combater isso com todas as formas. Fale para os nossos alunos. A sociedade hoje inverteu os valores, mas dentro da nossa casa, dentro da nossa família tradicional, não há inversão de valores. Deus, ele não se deixa zombar, não se deixa escarnecer. Ele não tem o culpado por inocente. Então as nossas famílias cristãs precisam ir contra essa sequência da sociedade, essa pós-modernidade, para que a gente consiga superar esses desafios e a nossa família chegue sã e salva ao dia do arrebatamento, para a honra e glória do Senhor. Então destaque isso para os seus alunos aí, né? E aí o nosso comentarista, ele ainda vai falar mais uma coisa: a inversão de valores que passa por troca de papéis do casal dentro de casa. Isso é um perigo muito grande, meu irmão. Quando a mulher quer fazer o papel do homem, ser o cabeça, quer mandar, quer estar em cima, quer coordenar a família, isso é inversão de valores. O Senhor não aceita. O homem é o cabeça, a mulher é submissa, mas não é que a mulher seja capacho do homem, não. A submissão da mulher é que ela tem uma missão abaixo, é a mesma missão, só que o homem tem um degrau acima, porque ele é o líder. Em todos os relacionamentos, em todas as coisas que são feitas, alguém tem que ser líder, meu. Alguém tem que puxar. É um avião, tem o piloto e o copiloto. Os dois têm total importância, os dois são fundamentais para que o avião chegue seguro no ponto de destino. Mas alguém é o piloto e alguém é o copiloto. Mas o copiloto, ele só faz a função do piloto se o piloto não estiver ali. Se ele morrer, se ele tiver um mal súbito, o copiloto assume. Mas enquanto o piloto está ali, o copiloto ele só ajuda e a participação dele é fundamental. Mas não pode haver a troca de papéis. É isso que nosso comentarista está falando aqui.
Direitos iguais dentro de casa não tem, porque Deus estabeleceu direitos diferentes. Deus estabeleceu funções diferentes. Cada um cumpre a sua função que a família vai chegar. Só que a sociedade inventou de inverter. Não, que a mulher tem que saber fazer, que a mulher é o dono do lar, o cara não tem mais poder e vai mexendo. Isso é inversões de valores, meu. Nós precisamos buscar e continuar orientando nossos alunos que o homem é o líder, é o cabeça, a mulher deve reverenciar o marido deve amar a sua esposa e deve seguir a esposa como a igreja segue a Cristo, e o marido amar a esposa como Cristo ama a igreja. Esse é o valor fundamental. É isso que Deus estabeleceu. Então, destaque para o seu aluno que a inversão de valores também tem a inversão de papéis. Em algumas casas, até o filho quer mandar mais do que o pai e a mãe. Inversão de papel. Tudo isso será cobrado. Inversão de valores. Não podemos deixar acontecer isso. Entendeu? Então, nós precisamos buscar esses valores tradicionais. Destaque para o seu aluno. E o homem, ele é responsável por ser o líder. Então, ele não pode ser relapso e largar a família para lá para que a mulher tenha que assumir. É assim como um piloto e o copiloto. Se o piloto abandonar o avião, aí o copiloto tem que assumir, não tem jeito. Mas vai ser responsabilizado o piloto que abandona. Então a gente precisa explicar isso para o nosso aluno. Tudo que foge do que Deus estabeleceu, um dia alguém dará conta ao Senhor de tudo isso que foi feito. E a Bíblia diz que é horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Então viva direito para que você não tenha que dar conta a Deus, que consiga se apresentar ao Senhor sem ter do que se envergonhar aqui. Que tu colocou, a família que tu me deu, eu fiz o melhor que eu pude, está aqui do jeito que tu planejou, muito obrigado, está aí o serviço feito. Isso é o certo, isso é esse que Deus está buscando, pessoas que honrem o que Deus estabeleceu, o que Deus criou aqui na terra para receber a recompensa lá no céu, meu. Então destaque isso para o seu aluno. A nossa família tradicional, o seu esforço de manter os valores cristãos, tudo isso será recompensado pelo Senhor naquele grande dia. Então destaque isso para o seu aluno. Então a gente avança, capítulo 2. Os problemas que surgem dentro dos lares, né? Então o que acontece? A gente está falando aqui dos problemas de fora. Tudo isso que a gente falou foi a sociedade que coloca, né? A pós-modernidade, a interferência do poder público, a inversão de valores, são desafios externos à família, que vêm de fora para dentro. Só que existem desafios dentro do lar, que também precisam ser superados nos dias de hoje. É isso que a gente vai falar. Então aqui, ó, o capítulo 2.2, ele vai dizer: o individualismo, casais andando só, separados, casados querendo viver uma vida de solteiro, casados dormindo em quarto diferente por qualquer motivo, a disciplina dos filhos entregue a terceiros, a falta de planejamento financeiro, tudo isso desafios dentro da família. Então a gente tem que destacar para os nossos alunos que dentro de casa também tem desafios. Tudo isso é que a gente está falando. Os casais, depois de casado, o marido quer andar sozinho, a esposa quer andar sozinha, criam os filhos, manda para a creche, aprende o que eles estão ensinando lá para não ter responsabilidade. São desafios dentro de casa que a família tradicional cristã precisa superar, viver de forma acordada com a palavra do Senhor, né? Para que a gente não tenha problemas dentro da própria casa. E o capítulo 2.1, ele vai falar que o primeiro problema dentro de casa é o quê? A falta de disciplina familiar, né? Então o que está acontecendo nos dias de hoje? A família não tem mais disciplina. Cada um quer fazer o que quer, cada um quer comer no horário que quer chegar ao horário que quer, o filho quer chegar 10 horas, a filha 11, o almoço é meio-dia, um come 2 horas, outro come 3 horas, a casa é uma bagunça, falta de disciplina, meu. Existe uma regra, existe
uma regra, uma orientação, né? Ali o pai é o líder, ele precisa montar uma disciplina. Os pais são pais, não são amigos, eles são um degrau acima dos filhos. Então a gente muitas das vezes quer seguir famílias mundanas, onde o filho faz o que quer, a filha faz o que quer, todo mundo importante é ser feliz, né? Você tem a sua liberdade. Aqui a gente só mora debaixo de um teto, ninguém dá satisfação de nada para ninguém, ninguém sabe aonde foi, aonde vai, com quem anda, não tem mais nada, falta disciplina, meu. Mas a família tradicional cristã não, ela cobra, o pai cobra, vai aonde, vai com quem, que horas vai, aonde foi, meio-dia ao almoço, 6 horas é a janta, a gente levanta às 7 da manhã, a casa fecha às 9 da noite, é assim que é, meu irmão. Família tradicional, ela tem a autoridade e disciplina dos pais, né? Aí os filhos no dia de hoje que não tem disciplina, se trancam no quarto, o pai não sabe com quem ele fala, com quem ele vê, o que ele está vendo lá dentro, o que ele está fazendo lá dentro. Isso não existe, meu. Famílias estruturadas cristãs, o pai tem que entrar no quarto da filha, a mãe tem que entrar no quarto da filha, do filho, olhar armário, olhar mochila, ver celular, ver computador, ter horário para dormir, horário para acordar, horário de apagar a luz, horário de abrir a luz, de acender a luz. Tudo isso faz parte da disciplina que Deus espera que a família coloque. O pai precisa tirar um minuto para sentar com seu filho, orientá-lo na prática, né? Ver o que ele está passando, tempos de qualidade, carinho, atenção. Os pais precisam dar para os filhos, você precisa ter comunicação. A família tradicional de antigamente, os pais conheciam os filhos, conheciam os pais pelo próprio olhar. Se você fizesse alguma coisa, seu pai fizesse um olhar diferente, você já sabia que aquilo estava errado. Hoje em dia as pessoas não sabem o que o filho faz, o que ele não faz. Tem que olhar, o pai tem que olhar, a mãe tem que olhar. Os filhos fazem tatuagem, eles nem sabem, porque não vê o corpo do filho e da filha. Não tem mais contato. Não sabe mais, então está faltando o quê? Disciplina dentro de casa. Os pais estão tentando terceirizar o ensino. Se você deixar seus filhos e seus netos na mão de terceiros do mundo, eles vão crescer com valores mundanos. E depois, para consertar, é muito pior. Precisa investir agora, meu. A disciplina é essa. Vamos para a igreja, não vai ver isso. Esse tipo de filme a gente não vê aqui em casa. Esses canais a gente não vê. Pega o celular, olha o que está falando, vê o histórico de navegação, olha a mochila, olha a roupa, de quem é esse caderno, de quem é esse livro. Às vezes, meu, o rapaz chega, tá com um tênis novo e o outro, o pai e a mãe nem sabem de onde veio. Mas você não trabalha, de onde veio esse tênis? Aí você precisa buscar a explicação de onde esse garoto tirou esse tênis caro, esse relógio. Mas os pais não sabem, porque ele não vê. Aí quando vai ver, tá metido com tráfico de droga, tá metido com a ilicitude, tá fazendo coisas que não convém, por isso que tá recebendo aquelas coisas, sabe? Então tudo isso é uma família disciplinada, consegue evitar. Mas se você largar para lá, faltar disciplina em casa, o pai querer ser amigo, tudo legal, vai dar problema. Pai é autoridade, pai é o chato, né? Ser amigo é uma coisa, mas ser pai é outra. O amigo eles podem ser, mas só que um amigo erra junto com outro amigo, mas o pai não. Quando ele vê o filho, ele é amigo do filho, mas se ele vê o filho fazendo coisa errada, ele sobe um degrau acima e diz: agora eu sou seu pai, não deixo você fazer isso. E trava aquilo ali. Para quê? Para que ele não venha cometer erro. Esses são os valores da família tradicional cristã. Então a gente precisa entender isso. A falta de disciplina é sim um grande desafio que a família tradicional cristã precisa superar. Dá trabalho, tem que investir tempo, vai dar, eles vão ficar de bico, mas não tem problema. Você está fazendo o que Deus planejou e lá na frente você vai colher frutos. Capítulo 2.2.
o choque de gerações entre pais e filhos. O que acontece? Como nós falamos lá no início, a pós-modernidade. O que era normal para mim, na minha época de adolescente, de 15 anos, não é a mesma coisa nos dias de hoje. Só o que acontece? Os valores de certo e errado, eles são o mesmo. A Bíblia é certa e errada, ela não relativiza desde quando foi escrita, há mais de 2000 anos atrás. Então o que acontece? Eu sei que hoje, o que eu fazia antigamente de conversa sentado na calçada, hoje em dia meus filhos vão fazer de conversa em celular. Porque o tempo mudou, hoje em dia não se tem mais a liberdade de se sentar numa rua, numa calçada, para bater papo como eu fazia com meus amigos na adolescência. Os meus filhos hoje batem papo por celular, não tem problema, é a atualização da geração. Só que eu, como pai, eu preciso ver o que eles estão conversando. Aí é que mora o detalhe, porque quando eu me reunia com os meus colegas na adolescência, a minha mãe ficava por perto. E a gente estava conversando no quintal e ela ficava tomando conta da cozinha ouvindo. Para quê? Para saber o que está se falando, onde está indo, para onde está falando, o que eles estão pensando, que tipo de conversa eles estão tendo. Então, hoje em dia, tudo bem, não temos mais a geração tete a tete, hoje em dia é tudo virtual, mas o assunto e a tomada de conta é a mesma. Você vai lá e vê as conversas que seu filho está tendo pelo Zap, pela videoconferência, pelas coisas que estão acontecendo. Há uma mudança sim de geração. Ah, sim. Hoje em dia é diferente. Hoje eles são mais videogame, eles são mais coisas de internet. Antigamente a gente era mais na rua, mais futebol, mais coisas de contato. Mas o fundamento é o mesmo. Que é certo, que é errado. Então o que acontece? Há um choque de gerações? Ah, sim. Porque é uma mudança. Mas os princípios são os mesmos. Então, se você sabe, tem jogo de cintura, você consegue controlar. Você dá um celular por um período, você toma conta, ouve, vê, entendeu? Então, a gente precisa chamar nossos filhos à responsabilidade. Nem que eles dizem que a gente é obsoleto, que a gente é arcaico, mas você vai dar conta para Deus. A gente precisa ensinar nossos filhos e dizer para eles que tudo que eles estão fazendo, um dia eles darão conta ao Senhor. Não é isso que Eclesiastes fala? Faz o que quiser, mocidade. Mancebo, faça o que dá no teu coração. Coma, beba, vá onde quiser. Mas saiba tu, porém, de uma coisa: de tudo quanto fizeres, darás contas ao Senhor. Então a gente tem que ensinar nossos filhos, ó. Tempo de celular, o que está falando, o que está fazendo, observar e explicar para eles que eles estão fazendo ali escondido, em oculto, que muitas das vezes o pai e a mãe não conseguem ver, porque não sabe mexer como eles mexem. É um grande desafio também, porque eles têm mais contato com a tecnologia do que nós, os pais, então eles conseguem enrolar a gente e mostrar que não está fazendo muita coisa errada. Mas por mais que fuja alguma coisa aos nossos olhos, a gente precisa ensinar aos nossos filhos que o quê? O Deus Todo-Poderoso, que tem os olhos como chama de fogo, nada passa em branco e despercebido nos olhos dele, e que no dia certo o Senhor vai cobrar. Nós precisamos continuar influenciando nossos filhos, por mais que a geração seja outra, por mais que as linguagens deles sejam outras, por mais que as atividades deles sejam outras, o fundamento e o princípio bíblico cristão para a família, para a criação dos filhos, é o mesmo. Então, a gente tem que ensinar nesses princípios, nessa propriedade bíblica que a gente precisa ensinar nossos filhos. Por isso a necessidade da disciplina, meu irmão, pontualidade. Era na geração passada, é agora. Hora de dormir era na passada, é na de agora. Hora de almoçar, hora de jantar, hora de estudar, hora disso, tudo ter planejamento, era lá atrás e é hoje em dia também. Não aceite essas mudanças não, porque é em cima disso que a família tradicional caminha. É assim que a gente passa
para os nossos filhos os nossos valores, os nossos caráteres, para que quando eles cresçam, eles sejam uma família tradicional cristã também. Vamos avançar. E aí ele vem falar sobre o desafio de dentro de casa, que é o quê? A má gestão financeira na família. Isso aqui é um tópico importantíssimo, que muitos problemas que a família passa nos dias de hoje é por causa de mau planejamento financeiro. A família está sendo levada pelo consumismo, né? Pelo consumismo social. Os filhos ficam cobrando: eu quero um celular. Um filho tem 10 anos, quer um celular ultramoderno, que uma pessoa de 40 não tem condições de comprar, que trabalha, o de 10 anos quer ter, né? Os iPhones, esses telefones caríssimos, que não sei por que é tão caro o negócio, o que faz de tão diferente para ser tão caro, mas é esses que eles querem. E muitas das vezes os pais que não são pais, né, que não dão limite aos filhos, para tentar agradar, ele se endivida para comprar. Isso é que leva a um mau planejamento. Se a família ganha um salário mínimo, tem que viver com um salário mínimo e gastar menos de um salário mínimo. É básico. Qualquer gestor financeiro sabe que você não pode gastar mais do que você ganha. Então muitos casamentos, muitos casais na família dos dias de hoje estão tendo problemas e tendo desafios dentro de casa por causa disso. Gastam mais do que recebem. E não é problema de quem ganha pouco, não. Quem ganha muito também gasta muito. Se você é um mau gestor no pouco, você é um mau gestor no muito. Existem muitas famílias que a renda bruta é enorme, 20, 30 salário mínimo, mas vive na mão do agiota, vive na mão dos bancos, do cartão de crédito, do juro. Por quê? Consome mais do que ganha, para manter padrão sem necessidade, para manter aparência, para manter status de filho, com roupa de marca, com isso, com aquilo. Por isso a família tem que ser disciplinada e o pai chegar e dizer: olha, aqui nós vamos comer pão normal, não vamos comer pão sei o que para tirar foto não, porque o que eu posso comprar é o pão comum. Você vai usar uma roupa normal, não é de marca não, porque o que a gente pode comprar é anormal, o importante é estar vestido. São esses valores que a família tradicional cristã tem que ter. Se você tem condições, você compra o que você pode, mas sempre baseado no princípio de não gastar mais do que ganha. E infelizmente, as famílias nos dias de hoje estão tendo problemas graves, porque tentam agradar, tentam competir com vizinhos que ganham mais e tem aquele produto para igualar, ele compra e se endivida no crédito, nos carnês, tem o nome mal sujo, é um mal pagador. Por quê? Porque tenta competir e traz o quê? Problemas dentro de casa. Mas a Bíblia diz o quê? Para que a gente seja controlado, equilibrado. Gaste, né? Planeje o que você vai gastar. A gestão financeira é fundamental. Coloque no orçamento, seja para o seu marido, para a sua esposa, e ó, a gente ganha 1.000, a gente só pode gastar até 800, 200 tem que ser a reserva. É um exemplo, você tem que colocar no orçamento. Olha, esse mês a gente está mais apertado, não vamos comprar isso, não vamos, sabe? Porque se não tem como entrar mais dinheiro, você tem que fechar as saídas. Você tem que regular os seus gastos ao seu ganho. Mas isso precisa de pulso, precisa de disciplina, precisa de diálogo. Muitas das vezes o marido, ele não conta para a esposa que não tem aquele valor e tenta manter um padrão de vida que ele não consegue sustentar. Aí vai atrás de empréstimo, vai atrás de dinheiro de agiota, vai atrás de cartão de crédito e vai só se endividando. Quando vê, perde casa, perde carro, perde tudo e a família se vê em maus lençóis. E aí a mulher não consegue superar, pede divórcio, dá uma confusão danada. Tudo porque começou lá no falta de planejamento do orçamento. Então você tem que chegar para sua esposa: olha, nós ganhamos X, eu tenho esse salário, você tem esse, a nossa renda é X. Não podemos ultrapassar isso, e passe isso para os filhos. Faz parte do valor da família tradicional cristã ter o diálogo financeiro.
Para quê? Para que a família não caia num desespero de dívidas e ninguém consiga viver dentro de casa. E aí daqui a pouco o banco está buscando a casa, está repegando o carro, está tomando as coisas e aí dá os problemas. Então dialogue, fala para o seu aluno dialogar em casa para que esse desafio seja superado, porque através desse problema vem outros problemas muito graves, sabe? Porque má gestão financeira. Vamos lá, capítulo 3, né? Aqui a gente resume o capítulo 2, peço para o seu aluno para ler, no Eu Ensinei Que, a falta de disciplina familiar, o choque de gerações, a má gestão financeira, são problemas que podem surgir dentro do lar. Mas quando a gente está fincado na palavra e com orientação do Espírito Santo, a gente consegue superar esses problemas, entende? Então é isso que a gente precisa passar para os nossos alunos. Aí o capítulo 3 ele vai falar consequências do casal, a consciência do casal diante dos desafios. Então aqui a gente já vai falar mais sobre como o casal tem que ver esses desafios, né? Entender que as coisas que a sociedade está trazendo para dentro de casa, eles não podem aceitar. Eles precisam ter a consciência do casal diante desses desafios. É isso que a gente vai falar. Olha, a cultura anticristã vinha só da sociedade, dos meios de comunicação. Agora alcança o seio da igreja, com pensamentos liberais, favoráveis à liberdade e à abolição conservadora. A liberdade total em nome do amor, da graça e da misericórdia. Olha o desafio aí. Agora, tem igreja que aceita. Tem igrejas que são liberais. Então, o casal, ele precisa escolher viver uma tradição cristã. Para quê? Para que não aceite esses desafios. Então, a gente precisa entender isso. E o primeiro desafio que a sociedade traz para dentro de casa e algumas igrejas também é justamente o quê? O divórcio por incompatibilidade de gênero. Agora criaram isso. Separou por quê? Porque nosso gênio não batia. Ele pensava de um jeito, eu pensava de outro. Mas olha só, desde o início do mundo, o homem é de um jeito, a mulher é de outro, porque são cabeças diferentes, o cérebro é diferente, a personalidade é diferente, vai ter sempre a incompatibilidade de gênero. Isso faz parte, já estava previsto, mas com o auxílio do Espírito Santo, com o amor de verdade, a gente vai superar isso. A posição de um, a posição do outro, vai se procurar um termo em comum, um ponto de equilíbrio para que o casal viva. É a diferença que dá o colorido da relação. Imagina se fosse tudo igual. O corpo fosse igual, a cabeça fosse igual, o comportamento fosse igual. Quem ia viver assim? Não ia dar, ia ser monótono, né? Então o que Deus fez? Ele trouxe a diversidade, mas uma diversidade bem equilibrada traz um prato mais gostoso, não é assim? Se você trabalha com feijão, com arroz, com alface, com os vegetais, com os legumes, com a carne, você varia a lei da variedade. E o prato sai mais saboroso, que o conjunto desses ingredientes vão gerar uma refeição saudável, saborosa, como Cristo planejou. Então esse tipo de divórcio aqui não é previsto na Bíblia, meu irmão. Não dá para chegar lá para Deus e falar, ele gostava de dormir cedo, eu gostava de dormir tarde, a gente separou. Ele gostava de dormir de luz acesa, eu de luz apagada, a gente separou. Ele gostava de comer comida quente ou comida fria, e a gente separou. Isso não existe. Incompatibilidade de gênero não existe na Bíblia. As diferenças entre a esposa e o marido são oportunidades para vocês chegarem a um ponto determinado e superar. Isso que é interessante, meu. São desafios para serem vencidos e vão trazer mais colorido para a sua relação. Quando você tem um ponto de vista, o seu marido tem outro ponto de vista e vocês conseguem chegar num determinado ponto em comum, aquilo ali fortalece a relação.
porque vocês se sentem satisfeitos porque conseguiram conversar e chegar num ponto comum, sabe? Num ponto de equilíbrio. Isso é bom, isso faz o casal se fortalecer, supera os desafios. Você vai ter o que contar. Olha, sua mãe gostava de preto, eu gostava de azul, a gente resolveu pintar a casa de branco. Era um meio termo, era uma cor que nós dois ficávamos bem no branco, então não ficou nem preto nem azul, ficou branco, ficou no meio. Ponto de superação. E aí a incompatibilidade de gênero vai sendo lançada fora. Isso é inventação de moda do inimigo, é avanço, sutileza lá. Para quê? Para usar uma coisa que Deus odeia, que é o divórcio. Então o casal tem que ter a consciência de que está vivendo em cima de um projeto de Deus, que é uma palavra do Senhor. Então você precisa entender que quando você pensar em sair fora por nada, você tem que pensar que você está rasgando o que Deus planejou. E você dará conta sobre isso. Então, quando a gente pensa assim, essas incompatibilidades, essas picuinhas, essas minúciazinhas que a sociedade diz que já é suficiente para se descartar um casamento, para o casal cristão, para a família tradicional, isso não é para descartar e muito pelo contrário. Essas pequenas coisas vão servir de superação para que o casal fique mais forte lá na frente. Porque quando a gente leva para o divórcio, você está sendo desleal com o seu cônjuge, com a sua palavra que você disse lá na frente do pastor, que ia viver até a morte, na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença. Você falta com a sua palavra, você é desleal com alguém que você assumiu um compromisso de ir para a vida toda, e você é desleal ao Senhor que criou. E aí, mais uma vez eu digo, na hora certa o Senhor vai cobrar dessas pessoas. Então a gente tem que lançar fora da família tradicional, tirar esse negócio de divórcio por incompatibilidade de gênero, para que a família seja referência para o mundo. Então essas coisas não existem na vida cristã. Porque se a gente for viver assim, nosso comentarista fala aqui, não ia ter mais casamento, meu. Todo mundo tem compatibilidade, todo mundo pensa diferente em algum ponto, mas o bom viver é chegar a pontos de equilíbrio, viver conforme a palavra do Senhor e saber que divórcio Deus abomina, não se pode ficar pensando nisso a qualquer momento. A Bíblia diz o que pode ser feito. Quando o divórcio é feito, tem um motivo, tem um ponto. Não é em qualquer maneira. Então existe, raísca. Isso é sociedade pós-moderna. Para eles não. Qualquer coisa é divórcio, qualquer coisa é motivo de separação. Eles nem se casam mais, eles se amaziam, eles se juntam e nem casam mais para ficar mais fácil para separar. Isso é do diabo, isso é das coisas que não são da cristandade, não está na palavra. Quem faz isso está contra Deus, é amigo do mundo, vai dar conta ao Senhor. Então o casal cristão tradicional precisa arriscar do caderno o negócio de divórcio, entendeu? Esquece isso, busca no Senhor e supera as dificuldades para você ter o que contar para a honra e glória do Senhor. Destaque isso para o seu aluno. Capítulo 3.2. Os ataques vêm de todos os lados para desconstruir os valores cristãos, né? Isso aqui a gente já até comentou no início, né? Ataque com leis, ataques da justiça, né? Aí o mundo jaz no maligno. Então ele usa todas as áreas, né? A política, a saúde, né? Você vai ver a saúde atacando a família. Agora no carnaval, ó, camisinha, preservativo à vontade, usa aí indiscriminado. Para quê? Para pessoas se prostituírem e poder se prevenir de doença. Mas você está prevenindo a doença, mas você está estimulando a prostituição. Você está estimulando o sexo sem compromisso. É isso que a saúde faz, porque ela vem com a mente da sociedade, que está corrompida, porque o mundo jaz no maligno. Tudo que vem do mundo vem do maligno, ele vem para destruir.
Então ali, as ideias que tem, por mais que na primeira momento pareça ser legal, mas você vai ver que depois vem os problemas. Quando você distribui camisinha grátis de qualquer maneira, você está estimulando a prevenção de doença? Sim, você está estimulando a prevenção de doença. Mas na esteira disso aí, o que você está falando? Pode fazer com qualquer um, pode fazer a hora que quiser, com quem quiser, porque você tem um produto aí que está te protegendo de doença, mas não te protege das confusões que vêm da prostituição, destruição da família, destruição do lar, maldições, problemas espirituais, tudo que a gente tem visto, homossexualismo, né? São todas essas coisas estimuladas pela prostituição, pelo sexo sem compromisso. Mas você vê a saúde atacando a família, vê as leis do governo. Então por isso o capítulo está falando que vem ataque de todos os lados, os juízes, as coisas, a justiça inventando leis que vão contra a família, né? Aquelas leis que a gente falou lá de não prender o menor, lei da palmada, todos os lados, a mídia, né? Com as coisas, com as novelas pornográficas, com as novelas indecentes, com novelas que estimulam comportamentos contra a família, estimulam homossexualismo, estimulam a prostituição, a bigamia, tudo isso a gente vai vendo contra a família, vem pela televisão, vem pelos jornais, vem pelas revistas, vem pela internet. E aí, o que resta para a família tradicional? Se voltar para o Senhor, se arregar na palavra de Deus, ser guardião das morais e dos bons costumes, né? Porque é a família tradicional cristã que forma a igreja, e a igreja, a Bíblia diz que é o quê? A coluna da verdade e da firmeza, né? É isso que a igreja é, verdade. Por isso ela segue o que está na palavra de Deus. Então a família precisa estar certa para formar igrejas fortes, para que não abra mão dos princípios bíblicos, da instituição sublime e divina que é o casamento, que é a família tradicional, que está na visão cristã da palavra. É isso que a gente precisa buscar, destacar para os nossos alunos. Os ataques vêm de todos os lados, mas a nossa defesa é sempre quem? A Bíblia, os morais e bons costumes, né? A igreja guardiã das coisas certas, que não abre mão para o liberalismo, que esses pregadores querem falar, que pode ser as igrejas inclusivas, que são estratégias do diabo para tentar quebrar o valor tradicional cristão, para tentar incutir que não tem nada a ver uma mulher casar com outra mulher, que um homem casar com outro homem, que dá para viver, que tem um evangelho inclusivo. Isso é o liberalismo que o inimigo traz, porque o mundo jaz no maligno, mas a família tradicional está estudando, está buscando a cada dia viver conforme a palavra do Senhor. Para quê? Para que quando essas coisas venham, você rebata na palavra, assim como Cristo rebateu o diabo lá na tentação com a palavra. Está escrito, está escrito. E assim a gente vence as astutas ciladas do inimigo. Mas nós só teremos uma igreja forte, uma igreja que resiste ao liberalismo, às coisas erradas que estão tentando botar, ao relativismo, a uma inversão de valores, quando você tem famílias fortes, que essas famílias fortes formam igrejas fortes que rebatem tudo que não provém de Deus para a honra e glória do nome dele. E assim nós vamos até Jesus voltar, guardião da fé e da verdade, coluna da firmeza e da verdade, para a honra e glória do Senhor. Capítulo 3.3, meios para contornar os problemas conjugais. Aqui o nosso comentarista ele vai dar estratégia para que o casal consiga contornar. Para quê? Para não cair no negócio lá do incompatibilidade de gênero e querer separar toda hora. Então a gente tem estratégias, e essa vale a pena a gente ler aqui, que é bem interessante o que o nosso comentarista traz. Você lê aí para o seu aluno, que é muito importante, peça para ele destacar. Olha só as ideias
as estratégias que o nosso comentarista trouxe. Tolerar as diferenças, pensar para falar e agir. Toda ação gera uma reação. Entrar em acordo. Entender que nem tudo que você quer vai ser realizado. Compreender que tudo nem sempre sai do jeito que eu quero. As coisas vão acontecer no tempo de Deus. A gente precisa conversar sem atacar psicologicamente, fisicamente, moralmente a pessoa amada ou sua família e colocar em prática tudo que a gente aprende na palavra, em palestras. Olha que interessante. Se a gente conseguir fazer isso aqui como casal, compatibilidade de gênero não vai nem passar perto, meu. Alterações, brigas, não vão nem para conflitos, não vão passar nem perto. Você vai conseguir conviver e superar e ser testemunha com essas estratégias, porque tudo isso aqui está na Bíblia. Se você for lá ler Coríntios capítulo 11, onde vai falar do amor, né? O amor tudo supera, o amor tudo espera, o amor não é egoísta, o amor não suspeita mal. Tudo isso é isso aqui que a gente está falando. Tolerância, saber falar, ter mansidão na hora de falar, tratar com a outra pessoa como se fosse para você. Coloque o seu cônjuge acima de você, trate ela melhor, trate ele melhor. Uma reação boa, uma ação boa gera uma reação melhor, uma ação boa gera uma reação melhor, um efeito em cadeia. Entenda o que ele está falando, toda a nossa ação gera uma reação. Se você agride, a tendência é que você seja agredido também. Ou, se não for agredido, não receba tudo que poderia ser recebido, porque a pessoa está magoada com a sua agressão primeiro. Então a gente precisa entender, apontar erros, mas de forma mansa, sem pisar, sem maltratar, sem humilhar, tentar conversar, dialogar. Ser marido e mulher não é esconder um do outro erro, não, é você mostrar com amor que o outro está errando para tentar melhorar e chegar a um meio comum e superar as crises. Entre na relação sabendo que nem tudo que você gosta o outro vai fazer, nem tudo que ela quer você vai poder fazer, porque vocês são diferentes. A gente precisa entender que nós não somos o centro do relacionamento. O casal, a família é o foco do relacionamento. Então, um abre mão hoje, o outro abre mão amanhã, e assim eles vão levando, né? É um equilíbrio, há uma relação de amizade, de companheirismo, né? O amor tudo supera, tudo suporta, tudo espera. O amor não suspeita mal. Isso é que tem que basear o relacionamento. Parar com esse negócio, esse mimimi. Ah, não fez o que eu quis, eu vou embora. Não fez do jeito que eu gosto, é porque não me ama. É uma grande sutileza do inimigo essa história. Olha o que ele disse aqui. Nem sempre o que eu quero vai acontecer. Nem sempre o que eu sonho vai se realizar. Nem sempre o que eu espero vai acontecer na hora que eu quero. Mas não quer dizer que se o que eu pedi meu cônjuge não fez, não é porque ele não gosta de mim, não. É porque às vezes ele não conseguiu. Ou ele não quis fazer. Ele também tem direito. Ela também tem direito. Entenda que é uma relação de mão dupla. São pessoas diferentes. Às vezes você pede uma coisa, o outro não quer. É muito bom quando a gente consegue pedir e o outro quer fazer, sabe? Mas nem sempre vai acontecer e o outro tem o direito de dizer não também. Faz parte da relação. Você precisa ser maduro o suficiente em Cristo para entender que nem sempre você vai receber aquilo que você quer, o que você sonha vai acontecer. A gente tem que amadurecer, tem que ficar maior, adulto. O adulto tem que saber superar o não, saber superar as vezes que não vai receber aquilo que quer, o que vai acontecer aquilo que não quer, entendeu? Então é essas coisas que faz superar essas incompatibilidades que o mundo quer trazer para levar ao divórcio. O casal cristão tem que ter essa consciência, tratar um, tratar o outro melhor, porque sabe que fazendo isso está agradando a Deus que projetou a família.
Então a gente fecha aqui essa linda lição para a gente entender que precisamos ser guardiões dos princípios éticos e morais fundamentais para nos defendermos dos ataques contra a família. Peça ao Senhor isso, peça sabedoria para lidar com a sua família. Pare de explodir por qualquer coisa. Pare de ser pessoas nervosas demais. Peça ao Senhor para refrigerar a sua alma. Peça ao Senhor para controlar as suas emoções. Amadureça. Sabe que o outro nem sempre vai conseguir fazer o que você quer, mas não é motivo para confusão. É motivo para você ir lá e superar aquilo ali. E outro dia ele vai fazer o que você quer, ela vai fazer o que você quer. E vocês vivem assim num equilíbrio e vai dando glória a Jesus até ele voltar. Assim que a família acontece. Nem sempre vai ser tudo do jeitinho que a gente quer, mas Deus está no controle de tudo. Tenha isso na tua mente, passe isso para os alunos. Destaque para eles esse capítulo 3.3, para que todo divórcio, toda história, todo mau conflito, toda separação dentro de casa, toda separação de corpos, que às vezes não estão nem divorciados, mas já estão separados em casa, isso caia por terra em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu casamento, que você busque no Senhor arregar a sua família dentro da palavra de Deus para conseguir superar os desafios, para a honra e glória do nome dele, amém? Que Deus abençoe, que você possa ter uma lição abençoada, essa lição de número 6, muito importante para nossas famílias nos dias de hoje, amém? Que Deus abençoe, até a próxima lição, se assim o Senhor permitir.